Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e o assunto de hoje é a evolução, a diversidade das espécies. Nós sabemos que a evolução em algumas espécies ela é rápida ou ela pode ser uma evolução mais lenta. Essa evolução lenta que permite nós distinguirmos as diferenças que aparecem entre os indivíduos da mesma espécie, ela ocorre durante milhares e milhares de anos. Dentro dessas evoluções que aparecem, que são chamadas também de intraespecíficas, porque aparecem entre os indivíduos da mesma espécie, é o que nós vamos iniciar o nosso estudo. Então, nós vamos agora conhecer algumas das variações que aparecem nos indivíduos. Temos, então, a variação da produção de melanina na espécie humana. Então, nós temos as várias produções mostrando, então, os vários tons de pele entre os indivíduos. Temos agora a imagem de uma floresta mostrando a diversidade entre os vegetais e a diversidade entre os animais. Para mostrarmos que existe parentesco entre os animais, nós temos algumas evidências, entre elas o estudo dos fósseis. Quando você faz um estudo dos fósseis, dos animais, dos nossos ancestrais, verifica-se que existe um parentesco entre órgãos que são diferentes, com funções diferentes, mas que apresentam a mesma origem embrionária. É o caso dos órgãos homólogos. Temos também órgãos diferentes, mas que órgãos que apresentam diferentes origens embrionárias, mas que apresentam a mesma função. É o caso, então, dos órgãos análogos. Vamos exemplificar. Eu tenho uma asa de um inseto e tenho a asa de uma ave. Os dois órgãos estão adaptados ao voo, têm a mesma função. Porém, a origem embrionária desses órgãos é diferente. E também temos o estudo dos embriões. A embriologia, ela mostra que apesar das diferenças entre os grupos de peixes, de répteis e de mamíferos, nós temos numa fase embrionária um parentesco, quer dizer, muitas semelhanças entre esses embriões. Então vamos observar as imagens desses embriões. Então nós temos aí os embriões de uma tartaruga, os embriões de uma ave, representando aí a galinha, os embriões dos mamíferos, do cão e o ser humano. É uma fase inicial de desenvolvimento. E apesar das diferenças entre a tartaruga, a galinha, o cão e o homem, nós vamos ter os embriões com muitas semelhanças nesta fase. Isso significa que nós temos aí um parentesco entre esses animais. Para explicarmos a evolução das espécies, nós vamos iniciar com uma teoria de 1809, escrita por Jean-Baptiste Lamarck. Essa teoria, conhecida também como Lamarckismo, ela coloca a evolução das espécies sob dois aspectos. Primeiro, as espécies elas passam por transformações, por modificações para se adaptarem ao meio, utilizando determinados órgãos. E esses órgãos sendo utilizados, eles vão evoluir, vão se desenvolver em algumas espécies. Ou, se não forem utilizados, nós vamos ter esses órgãos atrofiados. E o desenvolvimento desses órgãos vai ser transmitido de geração para geração, que é o que nós chamamos de transmissão do caráter adquirido. Para exemplificar isso, nós vamos estudar um pouquinho o caráter do pescoço das girafas, proposto pelo Jean-Baptiste Lamarck. Então, observem agora como é que ocorreu a evolução do pescoço das girafas. Então, nós temos aí as girafas com o pescoço curto. Devido à sua necessidade alimentar, os alimentos serem encontrados numa região mais alta, na copa das árvores, elas tiveram que esticar o seu pescoço em busca do alimento. Durante várias gerações, elas foram esticando o seu pescoço, até ter um pescoço mais longo. Então, segundo Lamarck, as girafas adquiriram um pescoço mais longo devido à sua necessidade de capturar os alimentos na copa das árvores. Então, a girafa, de tanto esticar o seu pescoço, foi apanhar o seu alimento. Ela, então, desenvolveu um pescoço mais longo. Portanto, nós sabemos que alguns órgãos, eles apresentam esse comportamento de desenvolvimento em função do seu uso, ou de ter um órgão atrofiado devido ao seu desuso. Porém, nem todos têm o mesmo comportamento.
Agora, transmitir esse comportamento de um órgão, essa característica de um órgão aos seus descendentes, isso é um ponto negativo da teoria de Lamarck. Por quê? O caráter adquirido numa espécie, ele não pode ser transmitido aos seus descendentes, porque a transmissão dos caracteres só pode ser feita através da sua célula genitora, que é o óvulo e o espermatozoide. Então agora nós vamos colocar para vocês os fatores básicos da lei do lamarquismo. Então observem, por favor. Fatores básicos: lei do uso e desuso e a lei da transmissão do caráter adquirido. Um outro cientista importante foi o Charles Darwin. Ele começou a explicar as variações das espécies, a evolução das espécies, considerando dois princípios básicos: a variabilidade entre os indivíduos de uma mesma espécie e também a seleção natural, o meio ambiente interferindo, selecionando os elementos ou os indivíduos que estão mais bem adaptados e que, portanto, terão uma melhor sobrevivência dos indivíduos menos adaptados, que, portanto, irão desaparecer ou vão diminuir em termos de população. E o Darwin explicou, o caso das girafas de uma outra forma que o Lamarck. Segundo Darwin, nós tínhamos entre as girafas uma variedade de tamanhos aí de pescoços. Essas variações é que possibilitou as girafas com o pescoço mais longo adquirirem um alimento com maior facilidade e, portanto, prevalecerem no meio ambiente. Então, o meio ambiente selecionou uma característica da girafa, que é ter o pescoço mais longo. E com isso, as girafas de pescoço longo predominaram em relação às girafas de pescoço mais curto. Segundo Darwin, as variações que nós temos entre os indivíduos é que possibilitam a seleção natural do meio ambiente. Então, nós temos dois fundamentos da teoria darwinista. Eu gostaria que vocês acompanhassem, então, os principais fundamentos da teoria darwinista. Então, fatores básicos: a seleção natural, que é o meio ambiente participando e selecionando os que estiverem melhor adaptados e que posteriormente produzirão os seus descendentes. E essas seleções serão realizadas de acordo com a variabilidade da espécie. Porém, Darwin não conseguiu explicar o porquê da variedade entre os indivíduos da mesma espécie. Por que dentro de uma mesma espécie nós temos indivíduos que são melhor adaptados do que os outros? Então ele não conseguiu explicar porque ele não tinha conhecimento da genética. Posteriormente ao movimento de Darwin, nós temos o neodarwinismo, que veio justamente explicar o porquê da variabilidade das espécies. Então observem agora os principais fatores do neodarwinismo. Então, fatores básicos. O que demonstra a variedade entre os indivíduos de uma mesma espécie são as mutações, que são espontâneas. Mutações são alterações que vão aparecendo no material genético do indivíduo. E também a recombinação genética, as combinações gaméticas do indivíduo e dos genes. Posteriormente, nós teremos aí a característica passando por um processo natural. E um outro fator importante é o isolamento reprodutivo entre os indivíduos. Então, entre os indivíduos da mesma espécie, nós temos as fontes de variabilidade, que é o que possibilita o aparecimento de novas combinações. Então, não esqueçam, por favor, as fontes de variabilidade. As fontes de variabilidade são as mutações e as recombinações genéticas. Essas passarão por uma seleção natural, realizada pelo meio ambiente, e provocarão, então, o desenvolvimento ou não de determinadas características em uma população. Agora, dentro das características evolutivas da espécie, existem alguns detalhes que você não pode esquecer. Entre eles, nós temos o melanismo industrial, que é justamente um problema em que a seleção natural ela vai distinguir indivíduos diferentes da mesma espécie, que é no caso das mariposas.
Eu gostaria que vocês agora acompanhassem imagens mostrando o desenvolvimento ou o predomínio de algumas populações de mariposas. Nós temos aí um ambiente onde vocês estão observando o aparecimento do tronco de uma árvore num local sem poluição. Esse tronco da árvore claro, nós vamos encontrar mariposas claras e escuras e a presença de um predador. As mariposas escuras acabam sobressaindo em relação às mariposas mais claras, se tornam mais evidentes ao predador. Com isso, o predador irá diminuir a população das mariposas escuras e nós teremos um crescimento da população das mariposas claras em relação às escuras. Posteriormente, com a industrialização, nós teremos um tronco escuro devido ao depósito de fuligem dos poluentes. Com isso, as mariposas escuras se tornam camufladas nesse tronco escuro e as mariposas claras sobressaem em relação às escuras. O predador irá diminuir, através da predação, a população das mariposas claras e nós teremos um aumento da população das mariposas escuras nessa situação. Outro assunto importante dentro da seleção natural é o uso inadequado dos antibióticos. Esse uso inadequado leva à seleção natural de bactérias resistentes ao antibiótico. Então, com isso, nós temos muitas doenças como a pneumonia retornando aos pacientes devido ao uso inadequado, devido às bactérias resistentes proliferarem no indivíduo. E eu termino hoje o nosso curso de Biologia, esperando que vocês tenham um excelente resultado, que vocês atinjam o seu objetivo e também o seu sonho. Até mais, pessoal!